não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, vem me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois o meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus, o seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre nós. Amém. Nós temos a oportunidade, no meio da semana, quarta-feira, de juntos estarmos buscando ao Senhor em oração e também ouvindo a sua palavra ao nosso coração. Nesse momento você pode estar compartilhando esse link do Facebook com seus familiares, amigos, nos grupos que você faz parte. Convide os seus familiares, convide as pessoas que você conhece, para que juntos nesse momento possamos estar cultuando ao Senhor, louvando e ouvindo a sua palavra. Nessa noite nós vamos falar sobre a nossa obediência a Deus e às autoridades, baseada em Romanos 13, de 1 a 7. E nessa oportunidade também seremos instruídos sobre o nosso retorno aos cultos presenciais. E eu estarei finalizando hoje também trazendo algumas orientações para a igreja quanto ao culto presencial. E é motivo de gratidão por estarmos aqui, praticamente realizando todas as quartas-feiras os cultos aqui em casa com a minha família. E hoje, a última vez que nós vamos estar fazendo aqui em casa, pelo menos por enquanto, porque já retornaremos na quarta-feira que vem neste culto, o próximo culto de oração lá no templo. Então, hoje é motivo de alegria podermos agradecer ao Senhor por este tempo que passamos aqui fazendo os cultos daqui de casa. Nós vamos abrir a Escritura no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13. Olha o que diz a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 13. E se você tiver algum pedido de oração, daqui a pouco também nós vamos fazer o clamor de intercessão
E aí você também já pode estar colocando os seus pedidos de oração. Se houver algum pedido que você queira colocar diante do Senhor, então você terá a oportunidade de fazê-lo enquanto nós estamos participando, louvando. Aproveite aí para você ir fazendo os seus pedidos de oração. Enquanto isso, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13. E vamos ver o que diz a palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz o texto. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha aí, olha o que diz o texto, né? Olha o que diz o texto. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Hoje, dado esse texto aí, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade, né? A obediência a Deus e às autoridades. Eu já tenho aqui alguns irmãos participando conosco, muitos irmãos já ligadinhos. Faça o seu pedido de oração, né? Já tem aqui a irmã Silvânia, já está pedindo oração. Deus abençoe os nossos irmãos aqui. Jack França, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmã Silvânia, também, a paz do Senhor. E daqui a pouquinho, você também tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração. Vamos então, nesse momento, invocar a presença do Senhor, pedir que Ele se faça presente, recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o Senhor. É por meio do Teu Filho Jesus que nós nos achegamos e invocamos a Tua presença, para que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, o Senhor aceite o nosso louvor, o Senhor nos receba em Cristo, através das nossas orações, pela Tua graça maravilhosa. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, por esta rica oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos receber do Senhor a Tua instrução e a oportunidade de juntos em família da fé orarmos e saber que o Senhor nos responde. Por isso invocamos a Tua presença em nosso meio, para que o Senhor seja exaltado e receba todo louvor, toda honra e toda glória, e esteja dirigindo, Senhor, esse momento para o louvor do Senhor. Assim nós te bendizemos, já pedindo perdão pelos nossos pecados, rogando as Tuas misericórdias. Assim nós oramos, te bendizendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com louvores. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Que saudade, né? De todo coração eu me entrego, olhando pro alvo. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar, Senhor. Sentimos falta de estar na igreja juntos, presencialmente. Por isso nós nos alegramos. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar.
sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. De todo o coração eu me entrego, olhando pro alvo. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar. Senhor, Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar. Senhor, Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso nós vamos declarar isso, digno de glória e de louvor. digno de glória e louvores,
Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Irmãos, nós estamos prestes a nos reunir novamente, presencialmente, ao templo, claro que de forma limitada, mas isso já é graça de Deus, podemos estar retornando, ainda que com um limite, mas isso já é uma amostra de que esse período crítico já está passando e nós cremos num novo tempo em que o Senhor estará restaurando todas as coisas, né? E nos preparando para servir a Ele melhor. Creio que esse tempo foi um tempo oportuno para nossa reflexão, para a provação da nossa fé como cristãos e provar a Igreja de Cristo, para que a igreja pudesse saber que ela é igreja, independente da distância, do local, mas a igreja é um organismo vivo, a Igreja de Cristo é um organismo vivo e que nada pode atrapalhar, romper ou destruir, impedir a igreja de Deus no mundo. E nós louvamos a Deus e esse será um dos motivos da nossa gratidão ao Senhor. Nós faremos uma oração de gratidão ao nosso Deus por esta oportunidade rica de podermos retornar ao templo e podermos buscar ao Senhor juntos como igreja. Mas nós também temos alguns pedidos aqui dos irmãos que pediram oração pela sua família. A irmã Cida Ferro pede oração, né, pela sua família e por nossa cidade e por nosso país. Vamos estar orando, irmã Cida, com certeza, por estes pedidos de oração. Se você também tem mais algum pedido de oração, aqui a paz do Senhor, irmã Joane, está ligadinha conosco aqui, os demais irmãos também, não dá para ver, estou vendo aqui o seu rostinho, aqui participando, sua foto, mas não dá para ver, né, todo mundo, aqui citar o nome de todo mundo. Mas nós louvamos a Deus pela vida de todos que estão participando conosco nesse instante e juntos estaremos orando. Nós queremos agradecer, irmãos, também nessa oração pelas pessoas que foram alvos das nossas orações na quarta-feira passada. Eu citei aqui o nome de um cunhado meu, Aurélio, que graças a Deus já foi para casa e está recebendo tratamento, fazendo tratamento em casa e se recupera bem. Também um primo meu que pediu oração, também é motivo de gratidão a Deus. Ele já está em casa, também recebeu alta, foi curado e já está muito bem com a graça do Senhor. E nós louvamos ao Senhor por todos aqueles também que têm sido agraciados pela cura, pela restauração. O pedido de oração aqui também que chega para a gente, pede oração pelo retorno dos cultos nas igrejas, em especial a nossa, Lucas, amém? Esse também é o nosso alvo das nossas orações. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Vamos nos unir, irmãos, em gratidão a Deus, vamos nos unir em devoção ao Senhor. Ore comigo, interceda, vamos interceder a Deus. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o Senhor, Deus bondoso, gracioso, misericordioso. Ó Deus, nós ainda sofremos, Pai, com muitos impactos que este vírus tem causado no mundo, Senhor, mas já temos provado, Senhor, da Tua grande misericórdia, bondade, amor para conosco. Mas nós ainda rogamos pelo mundo para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e continue derramando graça sobre graça, para que este período tão difícil no mundo possa passar e possamos, ó Deus, viver um novo tempo, provados como igreja, de uma tribulação tão difícil, mas que com a Tua graça e com a Tua misericórdia, o Senhor, ó Deus, nos poupou até o dia de hoje. Que o Senhor continue nos poupando, nos guardando, Senhor, em especial o Brasil,
abençoando a nossa nação, Pai. Que estas circunstâncias possam levar muitos de nós para perto do Senhor. Aqueles que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Que eles entendam, Pai, que o Senhor é o Criador, o Senhor da vida, que está no controle de todas as coisas. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa cidade de Bom Conselho. Abençoa, Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. Conscientiza-nos de fazermos a nossa parte, de cada cidadão fazer a sua parte. Para que, Senhor, cada vez mais possamos ver sumir, meu Pai, de uma vez por todas, esta pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das famílias, dos irmãos que pediram oração pelas famílias. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão sofrendo, enfermos, daqueles que estão nos hospitais. Tem misericórdia, Senhor, ó Deus, daqueles que estão vitimados deste vírus. Estenda a tua mão de misericórdia, de graça, cura, transforma, Senhor, liberta, Senhor, essas vidas de toda esta enfermidade, Senhor. Estenda a tua mão graciosa, Pai, ó Deus, a todos que estão, meu Pai, sofrendo nas famílias pela perda de um ente querido. Ó Senhor, traz consolo, traz conforto, Deus, para a honra e glória do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa igreja. Nos dá a possibilidade, Senhor, de um retorno, meu Pai, seguro, protegido, debaixo do Teu poder, da Tua graça. Nos dá, Senhor, um retorno, Pai, uma possibilidade, Senhor, de podermos voltar a cultuar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Ó Deus, dá-nos direção, dá-nos sabedoria, nos ajuda, Senhor. Atende a oração do Teu povo, Pai. Os pedidos que são colocados diante do Senhor. Recebe, Senhor, cada clamor. Recebe, Senhor, cada pedido de oração pelos lares. Cada pedido de oração, Senhor. Meu Deus, por aqueles que estão sofrendo, nós colocamos diante do Senhor. Mas desde já te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez na vida dos nossos queridos irmãos que receberam, meu Pai, a bondade, a graça de serem curados, de serem restaurados, de todos aqueles, Senhor, que receberam dádivas, bênçãos do Senhor. Nós te agradecemos e nos alegramos com aqueles que foram recuperados, restaurados, Senhor, como a vida de Aurélio, a vida de Sévalo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida deles. Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fará, Deus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, Deus bendito. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande poder, pela tua imensa bondade. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos por tudo, Deus, na certeza de que o Senhor tem ouvido as nossas orações e não afasta de nós a sua graça. Bendito Deus, nós te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Senhor, irmãos, por esta rica oportunidade. E hoje, estou aqui com minha filhona, Karen, nos ajudando no chocalhinho. Daqui a pouco nós vamos agradecer a Deus juntos, em família, por esse momento tão precioso de passarmos aqui em um culto juntos em casa. Nós vamos à palavra do Senhor e eu quero convidar você nesse instante a nós ouvirmos a palavra de Deus que se encontra lá em Romanos, capítulo 13. Então, eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós estaremos lendo dos versos de 1 até o verso de número 7. Romanos, capítulo 13, dos versos de 1 a 7. Nós estaremos falando sobre a nossa obediência a Deus e às autoridades. E isso tem muito a ver com aquilo que está aplicado nos mandamentos de Deus. E eu estarei lendo, e você acompanhe na sua Bíblia, Romanos capítulo 13, dos versos de 1 a 7. Então, nos diz a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus. Bendito Senhor, lida a tua palavra, rogamos o poder do Espírito Santo, para que não venhamos a falar por nós mesmos, mas que a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, nos esclareça a tua verdade e a tua vontade para nós. O que prevaleça, Senhor, não é o desejo humano, mas sim a tua vontade para nós. Instrui-nos como igreja acerca da nossa obediência para contigo e através das autoridades, as autoridades. Nos ajuda, nos faz entender claramente e que o Senhor nos abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está participando conosco, os irmãos que mandaram ali os seus recadinhos, pedidos de oração, e você que porventura vai estar fazendo o seu pedido de oração, você pode estar colocando ainda, durante a semana, nós estamos orando em família, estamos orando pela igreja, orando por todos esses pedidos, e eu quero pedir a você também que juntos estejamos intercedendo uns pelos outros, dando continuidade aos nossos irmãos que têm pedido especificamente por alguma causa especial. Eu também quero louvar a Deus porque eu tenho aqui um material compartilhado do reverendo Jefferson Souza, da Igreja Presbiteriana de Jussara, lá em Goiás. E esse material detalhado também compartilha conosco do que nós vamos estudar hoje. Um material falando sobre as autoridades, a nossa obediência a Deus e as autoridades constituídas. E uma das coisas que nós precisamos entender é o que Paulo já ensina neste capítulo. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos porque é um tratado teológico muito profundo. Especialmente aqui no capítulo
13, Paulo trata de 3 aspectos de vida nesse capítulo. O primeiro aspecto, Paulo fala sobre as autoridades, o nosso dever às autoridades. Depois Paulo fala sobre a lei do amor, a lei nos relacionamentos. E depois Paulo fala sobre a questão da escatologia, que é a perspectiva cristã para as últimas coisas, o estudo das últimas coisas. E Paulo define bem, detalha bem esse capítulo, mostrando aqui basicamente no início do capítulo sobre as autoridades, mostrando que nós somos praticamente cidadãos de 2 mundos, né? Como se nós fôssemos cidadãos de 2 mundos. Por quê? Porque nós vivemos paralelo ao reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos do reino de Deus, a igreja do Senhor faz parte do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio do Senhor, a extensão, onde houver limites, né? Onde houver limites de existência, aí está o reino de Deus. Então, o reino de Deus abrange-se a extensão de todo o universo, né? O Senhor tem domínio sobre toda a extensão, finita ou infinitamente. O reino de Deus se propaga por todo o mundo, não apenas através do Evangelho, mas pela sua própria criação. O domínio de Deus é o seu reino. E a igreja está inserida, está contida no reino de Deus, faz parte do reino de Deus. E, portanto, ao mesmo tempo que a igreja faz parte deste reino, o reino espiritual, o reino de Deus, a igreja do Senhor também faz parte do reino dos homens, do reino humano, deste reino terreno. Lembramos quando Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos questiona Jesus acerca de por que ele não estava respondendo às suas perguntas, e Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se você soubesse de que reino eu pertenço, você entenderia. Jesus estava mostrando que existia então o reino de Deus, do qual ele veio instalar esse reino, ele instalou o reino de Deus quando ele chegou, né? Este reino de forma parcial. E depois disso, então deixou claro que existe também o reino terreno, o reino humano, o reino dos homens. E que de forma legal nós estamos falando dos magistrados. São aqueles que foram instituídos por Deus, são autoridades terrenas, e que têm a responsabilidade de reger as leis, de manter o controle, a prevenção, a proteção da sociedade, o cuidado da sociedade. E Paulo trata exatamente do nosso dever, do nosso cuidado, como nós devemos lidar como cristãos diante das autoridades constituídas. A primeira coisa que nós devemos entender no texto é a origem da autoridade. Então, qual é a origem da autoridade? Paulo diz no versículo 1 do capítulo 13 que a autoridade desses magistrados, nós estamos falando da autoridade daqueles que são políticos, daqueles que têm domínio ou autoridade sobre o indivíduo, através de leis, através do seu cargo oficial, público, a sua autoridade. Essa autoridade tem uma origem de Deus. Paulo diz que a origem da autoridade é de Deus. Versículo 1, procede de Deus, não é? Então, na parte B do versículo 1 de Romanos, Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, toda autoridade procede de Deus. É isso que diz o apóstolo Paulo. Então, a origem da autoridade não é demoníaca, não é do diabo, não é procedente jamais do demônio. Então, não queira imaginar, não confunda você dizendo que aquele presidente, aquele rei, aquele governador, aquele prefeito, porque ele faz o que faz, então
ele vem do diabo. Nós não podemos julgar dessa forma, porque Paulo diz que toda autoridade procede de Deus, ou seja, se os maus receberam aquela autoridade, eles receberam aquela autoridade porque a autoridade tem origem em Deus. A autoridade vem de Deus, é isso que a gente precisa entender. Não há autoridade que não venha de Deus. Independente se a pessoa é má, se a pessoa é injusta, se ela tem pacto com o diabo, isso não interessa. O que a gente tem que entender é que toda autoridade procede de Deus. Essa é a origem. E aí vem o que Paulo também ensina em sequência a isso. É que nós precisamos ter um compromisso de obediência com essas autoridades. Ele está dizendo, todo homem esteja sujeito. Ele não está dizendo apenas para os incrédulos obedecerem. Ele não está dizendo apenas para os crentes obedecerem às autoridades. Ele está dizendo todo o homem. E a ideia aqui é todas as pessoas, indistintamente da sua crença, da sua religião, da sua raça, indistintamente da sua classe social, todo homem deve ter o compromisso de obediência a Deus. Essa é a origem da autoridade. Paulo prossegue dizendo que os homens não deveriam, de forma alguma, resistirem à autoridade. Versículo 2. Então, nos ensina que nós não poderíamos resistir às autoridades. Por quê? Porque se a autoridade vem de Deus e nós estamos resistindo à autoridade, nós estamos resistindo a quem? Ao próprio Deus. Então, não resista à autoridade, versículo 2. Então, porque aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aí eu trago aqui, por exemplo, o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre magistrado civil. E o nosso símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 23, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, e a ele sujeitos, para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, para que Deus instituiu? Deus instituiu os magistrados civis para a sua própria glória. Deus instituiu os magistrados civis para o bem público. Então, para que servem os políticos? Para que servem os juízes, as autoridades, magistrados? Para que servem? Para a glória de Deus, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, para o bem público, para o poder da espada, defesa, castigo dos malfeitores. Então, tudo isso, bem público, para a glória de Deus, para o bem público, para a defesa, ou seja, é necessário defender a sociedade do crime, da corrupção. É necessário a espada para o castigo dos malfeitores. Então, toda essa procedência de punição, de acabar com a malandragem, tudo isso deve promover os magistrados, as autoridades. E aí nós entendemos a natureza da autoridade. Em contrapartida, já vimos a origem da autoridade. A autoridade procede de Deus, toda e qualquer autoridade. Nós devemos ter um compromisso de obediência com essas autoridades. E depois, Paulo mostra no versículo 2 que nós não podemos resistir a nenhuma autoridade. Porque os magistrados, verso 3, não são para o medo. Eles não estão aí para nos causar medo. Eles não devem nos causar temor quando se faz o bem. Então, se nós andamos na lei, nós não temos por que temer, né, as autoridades. Mas o temor às autoridades é para quem anda errado. Né? Se você
está em dia com os seus documentos do veículo, do seu carro, por exemplo, da sua moto, você não vai ter medo de parar numa blitz. Só vai ter medo de parar numa blitz quem está com o documento vencido, né, ou de alguma maneira de forma irregular, sem habilitação, sem o documento do veículo. Então só vai temer as autoridades aquele que andar à margem da lei, é que vai temer as autoridades. Então, queres tu não temer a autoridade? Paulo faz uma pergunta, então faça o bem. O que Paulo está dizendo é, você não quer ficar com medo da autoridade? Então, cumpra a lei. E aí, quando você estiver passando numa blitz, estiver tudo em dia, o que é que o guarda vai dizer para você? Pode ir, senhor, tá tudo certo, boa viagem, pode prosseguir. Olha que legal, né? Muito bem, vai em frente, tá tudo certo, senhor. Então, Paulo está dizendo, quer receber o louvor? Então faça o bem, esteja em dia com seus documentos, esteja em dia com a lei. E aí nós entendemos a natureza da autoridade. Se nós já vimos a origem da autoridade, agora a natureza da autoridade. A natureza da autoridade, diz Paulo no versículo 4, que os ministros são de Deus. Veja o que diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Então, aí eu faço uma pergunta para você, né? Nabucodonosor, na Babilônia, era um ministro de quem? De Deus ou do diabo? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos os ministros, né, a autoridade do ministro é de Deus. Se temos aí o retrato de Nabucodonosor mostrando tudo o que ele fez, mas depois da sua reflexão para com Deus, como nós já estudamos no livro de Daniel, vemos também outros reis maus, né, como outro Acás, como Manassés, outros reis de Israel, que fizeram o que é mal perante os olhos do Senhor, mas nós precisamos entender a soberania de Deus, irmãos. Nós precisamos entender a soberania de Deus. A soberania de Deus mostra que todos os ministros, e aí eu falo agora, conforme Paulo está nos ensinando, aqui cai por terra todo pensamento ideológico, cai por terra todo pensamento de esquerda ou de direita, porque não há nenhum ensino bíblico que nos mostre, né, que nós devemos seguir esquerda ou direita. O livro de Provérbios diz assim, nem para a direita e nem para a esquerda, mas siga em frente, né? Ainda bem que não tem esse partido do siga em frente. Mas tudo bem, seja como for, né? A Bíblia não nos diz o que fazer. A Bíblia nos mostra princípios, né? Então, o que nós devemos entender é que se a esquerda ganhar, e agora? Deus vai deixar de ser soberano se a esquerda ganhar? Não. Eu entendo que não, irmãos. Biblicamente eu entendo que não. Por quê? Porque mesmo aquele depravado, ímpio, ou quem quer que seja, que esteja ocupando ali a presidência da República, ou o governo do Estado, ou a prefeitura, seja como for o cidadão, seja ele de uma procedência e de uma índole pagã, incrédula, perversa, seja ele de uma vida dúbia, enganadora, hipócrita, seja ele falso, seja como for este homem que esteja ocupando, o que Paulo está dizendo aqui é que independente de quem quer que seja esse homem, seja ele bom, seja ele mau, seja o filho de Satanás, o que Paulo está dizendo é que a autoridade que aquele homem recebeu é vinda de Deus. E se é vinda de Deus, ele está revestido da autoridade de Deus. Então aquela autoridade procede de quem? Procede de Deus. Procede de Deus porque Deus está a favor dos seus pecados? Deus está a favor da sua vida ímpia e injusta? Não, não é isso. Mas é que na soberania de Deus, Deus permite que muitas vezes o homem
a nação seja regida por reis injustos e ímpios, como Deus permitiu a Nabucodonosor e outros reis, permitiu que o povo fosse levado cativo à Babilônia, para que a justiça de Deus fosse executada contra o pecado do povo. E aí, quando nós percebemos que o ímpio está reinando, é sinal de que a nação tem virado as costas para o Senhor. E aí nós percebemos que nós devemos entender que o que Paulo está dizendo é que todo ministro recebe autoridade e essa autoridade vem de Deus. Entretanto, se fizer o mal, tenha medo, teme, porque não é sem motivo que traz a espada. Nenhum magistrado, nenhuma autoridade vai trazer a espada sem motivo. Se fizer, né, terá sua consequência. Mas o que Paulo diz é que ele é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E aí, mais uma vez, eu trago aqui um parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, que fala no capítulo 4. O capítulo 4 diz assim, eu achei bem interessante a Confissão de Fé no capítulo 4, no parágrafo 4, no capítulo 23, sobre o magistrado, que diz assim, é dever do povo orar pelos magistrados. Então, o que nos compete? Foi eleito não sei quem, que está sendo a favor do aborto, que está sendo a favor da ideologia de gênero, que está sendo a favor da maconha, ou seja, dos princípios que nós entendemos que não são princípios cristãos. Mas ele não é crente, ele é incrédulo. O que nos compete? Fazer o que Paulo instrui ainda em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, porque a Confissão de Fé diz assim, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles. Honrar a pessoa deles. Olha que interessante. Quando você usa a sua boca, que deveria ser para louvar a Deus, e não ficar difamando se o político é isso ou aquilo, você está obedecendo o 5º mandamento, honrando as autoridades. Lembra o que Paulo diz no versículo 7? A quem honra, honra. Se o cara está lá, revestido de autoridade política, ele é um magistrado, ele é um jurista, mas ele é uma pessoa ridícula, é uma pessoa que é a favor do aborto, disso, daquilo, outro, ele é uma pessoa racista, uma pessoa não sei o quê. Não importa o que ele seja. Não importa. O que Paulo está dizendo aqui, não importa se ele é mau. Nós devemos honrá-lo. Honrá-lo. E honrar aqui não é concordar com ele. Não estou dizendo para você ficar nas notas de rodapé do Facebook, das redes sociais, dizendo que você é a favor dele. Não é isso não. E não é a questão de ficar bajulando ele não, apesar de ser mal, né? Mas que parabéns pelo seu trabalho. Não é isso não. O que Paulo está dizendo não é isso. Mas aqui nós devemos honrar a pessoa. E honrar aqui não é só falar. Honrar é você não permitir também denigrir. Está entendendo, meu irmão? Não é o fato de você falar, porque se a pessoa realmente está fazendo o trabalho errado, injusto, você não vai dar louvor. É o que Paulo diz. Mas também não me dá o direito de ficar criticando, zombando, não me dá o direito de difamar aquele político, aquele magistrado. Você está entendendo? É isso que a Bíblia diz. Como cristão, eu não devo ficar difamando essas pessoas. Por quê? Porque ali são ministros de Deus. São ministros de Deus. Mas não importa. É mal, faz tudo mal. Mas o mal é moral. Mas quem vai julgar no final é Deus. Eu não sou juiz, nem você. E aí a confissão de fé continua. É nosso dever. Qual é o nosso dever? Orar pelos magistrados. Honrar a pessoa deles. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser quem for. Não me dá o direito de ficar falando mal. Meu dever é honrar a pessoa deles, pagar-lhe tributos ou impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença em questão de religião
não invalida a justa e legal autoridade do magistrado. Então é o que a confissão está dizendo, se ele é incrédulo, ou se a religião dele é uma religião altamente pagã, isso não invalida a minha obediência a essa autoridade. E nem isenta o povo da obediência que ele deve. Obediência essa da qual não estão excluídos os eclesiásticos, nem a igreja, nem as autoridades eclesiásticas. Então, que isso fique bem claro, irmãos, para nós. Nós que ficamos muitas vezes dentro da igreja cristã, que deveríamos dar exemplo, né? Deveríamos, ao invés de criticar, orar, honrar, nos envolver. Por que você tem medo de se envolver com a política? No sentido de se candidatar. Não seria melhor você mudar a história do cenário político no sentido de amenizar, não é mudar e redimir o mundo através da política, que isso é um pensamento marxista. Mas a questão é, ao invés de ficar criticando, como eu já preguei uma vez, vamos orar, assim nos instrui as Escrituras, toda autoridade vem de Deus. E qual é a finalidade, para a gente encerrar esse assunto, qual é a finalidade da autoridade? Promover o bem. Ah, mas não está promovendo o bem. Aí cabe-nos investigar, cabe-nos recorrer ao Ministério Público, aos órgãos que nos competem, cabe-nos recorrer às instâncias, às ouvidorias. E aí nós precisamos entender, fazer a nossa parte. Promover o bem. Se não está promovendo, vamos orar como igreja, vamos fazer a nossa parte. Qual é a finalidade da autoridade? Além de promover o bem, castigar o mal. Castigar o mal. E qual é o nosso dever para com a autoridade? Pagar tributo. E está tendo aí uma reforma da questão tributária. E que Deus tenha misericórdia dos políticos para que possam reger de forma justa essas leis que estão aí tramitando no Congresso, para que haja realmente igualdade, né? Porque muitas vezes o imposto só cai para o que ganha menos, né? Cada vez pagar mais, e o patamar se iguala, porque quem ganha mais acaba pagando o mesmo de quem ganha menos, e aí promove-se a injustiça, a desigualdade social, né? Então que Deus dê sabedoria aos nossos gestores públicos diante dessa questão dos tributos, né, que está aí para serem analisados, que está tramitando. Devemos pagar impostos? Sim. Eu sou crente, meu compromisso é com o reino dos céus, né? Não vou pagar IPTU, vá nessa. Não vou pagar água e luz porque o Senhor é dono do ouro e da prata, né? Ele é quem dá a luz, ele disse haja luz e houve luz, para que eu pago luz? Não pague não, meu irmão, que você vai ter a sua luz cortada. Nós devemos sim pagar tributos, pagar impostos, tudo que nos cabe pagar, nós devemos pagar, né? Temos que ter respeito para com as autoridades, devemos ter respeito, isso aqui eu já falei, não preciso repetir, devemos honrar as nossas autoridades, é isso que Paulo diz, a quem honra, honra, quem respeita, respeito, quer ao rei, quer a quem for. Nós precisamos ter essa postura como igreja, nós precisamos como igreja não ser apenas aquele grupo fechado que fica só reclamando, fazendo partidos evangélicos, de políticas. Não. Nós devemos, pelo contrário, fazer a diferença com o Evangelho, fazendo parte também, fazendo a nossa parte, aqueles que podem participar do poder público, influenciar como sal da terra, como luz do mundo, não para criar partidos, não para criar mais bancadas, não, mas para, de fato, como cidadão, agir de modo responsável na sociedade, brilhando como luz do Senhor Jesus Cristo, indistintamente da sua crença. Devemos fazer a nossa parte, porque se a Constituição prevê que o Estado é laico, então nós devemos entender isso dentro das esferas da religião, dentro inclusive da esfera da igreja, porque muitas vezes não existe laicidade para algumas questões, né? Não existe.
só existe para algumas religiões, para outras não. Então, se é para ser laico, deve ser laico para todos, para católicos, para evangélicos, para espírita, para qualquer crença. Devemos respeitar a Constituição, devemos respeitar a laicidade do Estado. A relação igreja-Estado é muito importante e nós precisamos saber o que é igreja, qual o seu papel, até onde a igreja vai. Devemos entender isso. Devemos entender que o nosso papel como cristãos é orar por toda a autoridade constituída. E é isso que nós vamos fazer, irmãos. É isso que nós vamos fazer. Orar ao Senhor pelas autoridades constituídas. O que nos cabe é fazer a nossa parte. É mostrar onde nós podemos influenciar. É orar, respeitar e não ficar nas redes sociais zombando, criticando, se aproveitando. Ah, porque pastor fulano de tal está criticando, porque igreja fulano de tal está se manifestando contra o político, está fazendo partido e bancadas. Se a Bíblia nos mostrar que nós devemos fazer isso, então nós vamos fazer. Mas até agora eu não percebi isso na Bíblia. Eu não consegui ver esse tipo de atitude nas Escrituras. Nós devemos fazer e andar conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, se a Bíblia nos orienta que nós devemos orar pelas autoridades, respeitar as autoridades, sejam pessoas más, independente da sua crença, independente da sua ideologia, nós vamos precisar fazer isso. Nós vamos precisar fazer isso para a glória de Deus. Isso não quer dizer que você está sendo conivente com as ideologias. Isso não está querendo dizer que você está concordando com aquele pensamento. Mas claro, quando estas autoridades nos pedirem para fazer coisas que contrariem a Escritura, nós vamos obedecer à Escritura. Por quê? Porque a Escritura está acima, a palavra de Deus está acima de qualquer autoridade. Então, se existir alguma petição do Estado, alguma petição de algum magistrado, de alguma autoridade, que atrapalhe o nosso culto, que impeça o nosso culto a Deus, de fazer as nossas orações, de ler a Bíblia, aí sim, a igreja se manifestará de forma expressiva, conforme a Bíblia nos orienta. Como? Através de bandeiras? Não. Através de oração, através do clamor e através daqueles que estão também representando a sua fé e que, de certa forma, na sua postura como cristão, que tem alguma influência de também contrariar esse tipo de atitude de algum magistrado, poderá ser oportuna nessa hora. Mas, meus irmãos, a principal arma que a igreja sempre tem e que a Bíblia sempre oferece é a oração. Orar, e é isso que Paulo diz, oremos, devemos orar, é o que Paulo orienta em 2 Timóteo capítulo 2. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria como igreja para saber lidar com os magistrados. Quando nós não cumprimos isso, nós quebramos o 5º mandamento, que é a obediência às autoridades, e que nós possamos obedecer aquilo que nós, como igreja e como cidadãos, somos instruídos a fazer diante da autoridade. Vamos orar nesse momento, pedindo a graça do Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor por sua palavra. Sua palavra que nos instrui como cristãos, como cidadãos, a nossa responsabilidade diante do Senhor para com as nossas autoridades. Que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, que o Senhor nos ajude para que possamos, ó Deus, honrar o Senhor acima de tudo e honrar as nossas autoridades, quer ao mal, quer ao bom, que o Senhor nos ajude para que, fazendo assim, o Senhor seja honrado, o Senhor seja exaltado. Abençoa a nossa igreja, para que a nossa igreja também, cada um de nós como cristãos, sejamos os primeiros a dar o exemplo na nossa vida, na nossa expressão pública, nas nossas redes sociais, na nossa vida como um todo, que nós possamos ter sabedoria para agir de forma coerente com o Evangelho. Abençoa o teu povo, Pai, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar a oração do nosso Senhor e depois nós estaremos, antes de fazermos
esta oração do Pai Nosso, eu quero adorar o Senhor contigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém. Vamos orar a oração do nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer, eu, minha esposa Karen, pelo tempo, né, que nós tivemos na oportunidade de passarmos juntos aqui em casa, fazendo o culto daqui, e tivemos a oportunidade de juntos estarmos louvando, mesmo que ela não aparece, né, nem às vezes elas não aparecem, mas elas estão aqui juntos conosco, junto comigo, né, louvando ao Senhor. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade rica de estarmos em família todas as quartas-feiras aqui em casa, louvando, exaltando e também cultuando junto com você. Muito obrigado, meu irmão, pelo apoio, pelas orações também que vocês têm nos dado e por você continuar sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração todos os dias, por vocês, igreja, por cada ovelhinha do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. Essa é a nossa oração por cada um dos nossos irmãos. E nós queremos agradecer a Deus, porque quarta-feira que vem, já no domingo agora, domingo pela manhã, no domingo à noite, nós estaremos já começando o nosso culto presencial. E na quarta-feira que vem estaremos lá na igreja também juntos, aprendendo mais ainda da palavra do Senhor. Sim. E eu quero trazer algumas orientações breves, rapidamente. Amanhã eu estarei orientando melhor no grupo. Muito obrigado. Mas eu quero orientar os irmãos quanto à nossa ida ao templo. Amanhã eu vou estar compartilhando isso de forma presencial, né? Mas eu quero orientar os irmãos e membros da nossa igreja e a você que desejar ir participar também presencialmente. Você deve, então, nós devemos entender que nós estamos seguindo
embasados no decreto estadual de Pernambuco, na portaria do município de Bom Conselho e também embasado no protocolo de reabertura do templo do presbitério de Garanhuns, da qual nós somos filiados, pertencemos a este sínodo. E para você participar do culto presencial, você deverá se cadastrar na lista de presença que estará disponível no grupo do WhatsApp. Então, se você deseja participar do culto presencial domingo que vem, domingo pela manhã às 9h30 ou à noite às 18 horas, lá vai ter a opção na planilha do Google, que foi elaborada pela nossa irmã Rafaela, e nós queremos louvar a Deus pela vida da Rafaela, que nos ajudou com esta ideia de poder criar esta planilha. Ela criou uma planilha para a questão da lista de presença do culto presencial. E nós louvamos a Deus, Rafa, pela sua colaboração. Deus continue te abençoando grandemente. Passamos aí a tarefa para Lucas, né? O conselho orientou assim a sugestão de passar para Lucas, para que Lucas pudesse estar aprimorando e dando sequência à planilha. E amanhã, se Deus permitir, ou daqui a pouquinho, nós estaremos lançando a lista lá no grupo do WhatsApp para você que deseja participar presencialmente do culto. Então você deve se cadastrar nessa planilha que vai estar sendo daqui a pouquinho lançada lá no grupo. Eu vou estar lançando daqui a pouquinho. É interessante que se você tiver algum visitante que queira participar, você também deve cadastrar o nome desse visitante, porque os lugares serão marcados por conta do decreto. Nós temos um limite de apenas 50 pessoas, sendo que 6 pessoas já estarão ocupando oficialmente a vaga porque participam de forma integral do culto, né? Que é o pastor, o liturgo, presbítero, e também o técnico, no caso Lucas, e os 3 irmãos da equipe de louvor. Então, praticamente, nós teremos aí 44 vagas disponíveis e você, então, aproveite para se cadastrar o mais rápido possível. Quem deve se cadastrar? Quem tem de 11 a 59 anos. Se você tem 11 anos, então a partir de 11, só poderá ir ao templo, de acordo com os decretos, a partir de 11 anos de idade. Então, 11 anos a 59 anos. Se você tem até essa idade, entre essa idade, você poderá ir para o culto. Lembre-se de se cadastrar. O trabalho infantil presencial está suspenso por enquanto, tá certo? Mas o departamento infantil está trabalhando, que vai promover uma atividade de estudo bíblico que vai também estar envolvendo toda a criançada. Então, vai ter uma reunião com os pais, inclusive nessa sexta-feira, para que haja essa mobilização também com as crianças da nossa igreja. Então, elas não vão ficar sem atividade, elas terão estudo bíblico, terão um momento de oração, terão encontro delas, normalmente. Mas as crianças presencialmente não terão trabalho. É obrigatório o uso da máscara, certo? De proteção, protegendo nariz e boca o tempo todo, irmãos. Não adianta ficar com a máscara aqui no pescoço, nem só na boca, tem que estar cobrindo nariz e boca. Então, a máscara tem que estar o tempo todo sendo protegida aí no seu rosto, protegendo você e os outros, né? Outra questão importante você na entrada vai precisar passar o álcool para higienizar suas mãos, tanto na entrada quanto na saída. Os diáconos já foram treinados, houve a reunião ontem com os diáconos e graças a Deus já houve toda a orientação com a junta diaconal para esse serviço. Nós também queremos avisar que não haverá possibilidade alguma de pessoas do grupo de risco participarem. Quem são eles? Então fiquem em casa. Você que faz parte do grupo de risco, continue assistindo os cultos em casa. Quem são essas pessoas? Gestantes, pessoas baixa imunes, em quarentenas,
assintomáticas. Ah, mas eu já estou curado, eu já tive a Covid, eu não estou sentindo nada, né? Então, se você é assintomático, você não vá, né? Colabore, seja consciente. Pessoa com alergia respiratória ou qualquer suspeita de doença de natureza contagiosa ou não, ou uma simples gripe, nariz congestionado, meu irmão, fique em casa, porque quem vai acreditar ou quem vai imaginar que você está só com a gripe? Então, evite constrangimento, evite, vamos colaborar. Se você está desse jeito, fique em casa. Quando você melhorar de fato, não houver a possibilidade de espirrar e você tiver em condições, você vai. Fica também proibido o compartilhamento de Bíblias ou qualquer outro material individual, aproximação, contato físico, abraços, aperto de mão, bater nas costas, tapinha nas costas, aglomerações, grupos de conversas antes ou após as reuniões. Por favor, colabore, porque são determinações que não é uma invenção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, não é invenção do conselho da igreja, não é invenção do pastor, mas aqui são determinações dos órgãos de saúde, dos protocolos que nós estamos seguindo. Então nós precisamos obedecer a estes princípios, a estes critérios. Então, por favor, colabore. O amor agora é o isolamento. E você precisa ser maduro para entender isso. Porque a maturidade, o amor agora é nós não nos tocarmos. Esse é o amor. Então, se você ama a Deus e ao seu próximo, obedeça às orientações que vão ser também explícitas. Tudo isso aqui vai ser colocado lá no grupo, tá certo? Então, vai continuar funcionando a transmissão dos cultos pelas redes sociais. Quarta-feira, culto de oração às 19 horas. Domingo, 9h30 às 18 horas. E continua, como eu sempre estive aí trabalhando. Expediente pastoral, atendimento pastoral, terça a sexta, no horário que eu estou lá, das 8 a meio-dia e das 14 às 17. Então, os irmãos querendo atendimento pastoral, aconselhamento bíblico, atendimento pastoral, eu estou à disposição para ajudar os irmãos. Este é meu papel, dar assistência pastoral, e eu estou à disposição. As questões da visita também é uma questão que nós estamos retomando aos poucos, com alguns critérios. Não podemos visitar ainda de forma maciça, mas em breve também estaremos fazendo as visitas. Então, assim o Conselho da Igreja tem orientado a Igreja do Senhor Jesus, e essas são as orientações do Conselho da Igreja que nós estaremos disponibilizando no grupo daqui a pouco, bem como também a lista já da presença do culto. Meus irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida. Nós louvamos a Deus pelos nossos aniversariantes do dia, né? Hoje nós tivemos aí a irmã Maria Alves fazendo aniversário, a irmã Luísa, que é a nossa diretora da escola, esposa do presbítero Alípio. Deus abençoe, minha irmã. E amanhã, a esposa do presbítero Starsky, que é a nossa irmã Maricele. Então, você terá a oportunidade de parabenizar estes irmãos, hoje ainda e amanhã, para quem está fazendo aniversário. Aqui tem, essa semana, né, o irmão Neinha, dia 27, que foi dia 27. Hoje, a irmã Maria Alves, Luísa Celeste. Amanhã, José Serafim e Maricele Fúvia. E depois, dia 1º, Floraci, irmã Floraci e Leandra Silvino. Parabéns, meus irmãos, Deus abençoe. Sábado, programa de rádio, programa Mensagem da Cruz, às 18 horas e 5 minutos. E também lembrando a você que às 19 horas teremos o culto da UNP, onde eu estarei falando da Palavra de Deus, compartilhando ali da reflexão, o Deus de toda consolação, baseado em 2 Coríntios capítulo 1. Convide outros jovens a participar e até domingo, se Deus permitir. Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.